Olá, começa agora mais uma edição do Agrofag, último domingo de agosto. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antonella, tudo bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nesse domingo, o programa é especial sobre show rural de inverno, né? É um programa muito bom, especial, novidades, interação entre público e pesquisadores, muito bom. Isso mesmo, e por isso a gente já começa essa edição mostrando as imagens lá do Parque Tecnológico da Copavel. Olha só, essa foi a 4ª edição do show rural de inverno. 20 empresas apresentaram tecnologias mais recentes para as principais culturas dessa época aqui na região, né? E a nossa equipe marcou presença no evento. Eu, professor Celso e o repórter Rinaldo Japer conversamos com agrônomos e pesquisadores. O resultado desse trabalho você vai ver agora. IDR apresenta a nova cultivar de aveia, que é rica em proteína, cresce rápido e pode ser uma boa alternativa para a integração lavoura-pecuária. Agricultor pede orientações sobre como combater a brusone, doença que atacou a lavoura de trigo. Você vai ver ó, que não tem nenhum grão, seco. Pesquisador da Embrapa dá a resposta. Se ele vai aplicar um fungicida, fazer ele de forma um pouquinho mais preventiva. Nova cultivar de trigo tem ciclo curto e é resistente ao acamamento. O triticale pode ser uma opção para a rotação de culturas. Você vai conhecer um trigo especial para o pastejo dos animais. E a nossa equipe conversou com produtores que visitaram o show rural de inverno da Copavel. O Agrofag do show rural de inverno está no ar. Professor Celso, nós passamos um dia inteiro lá no Parque Tecnológico, né? Foram momentos muito produtivos, as nossas conversas com os pesquisadores, os engenheiros agrônomos, foi realmente bem interessante. Foi interessante e ali nós podemos ver a força do agro, né? A pesquisa e o agricultor. A pesquisa desenvolvendo novas técnicas e o agricultor aceitando e aprovando essas técnicas. Isso mesmo. E outro fato importante que chama a atenção em eventos como o Show Rural é o interesse que a gente vê nos produtores em adquirir informações técnicas sobre o manejo das lavouras. É o caso do Eliseu Liberali. Nós encontramos com ele no estande da Embrapa e ele estava conversando com um agrônomo sobre a doença que atacou o trigo na propriedade dele lá em Rio do Salto. Foi a brusone. E olha só o que o Eliseu fala. Esse ano está sendo um ano bem atípico, né? Porque o trigo é uma cultura que gosta de um tempo mais seco. E como está chovendo bastante com o El Ninho aí visitando a gente, pegou bem na época que não podia pegar, na época do espigamento, aí pegou um talhão lá bom de trigo, que pegou total a brusone. Então eu estou estimando nesse talhão em torno de 90% de perca já. Então tá pegando pesado mesmo. O que está atingindo nós esse ano é a brusone, a giberela, mais problemático mesmo a brusone. Um problema sério esse que o Eliseu está enfrentando lá na propriedade dele, né, professor? Brusone é uma doença muito preocupante, realmente. Sim. E depois que nós conversamos com o Eliseu lá no Parque Tecnológico, ele retornou até a propriedade em Rio do Salto e fez um vídeo, enviou para a nossa equipe mostrando esse ataque da brusone no trigo. Olha só que impressionante. Esse é o trigo atacado por brusone, ó. Você olhando assim, olha que coisa linda que tá. Mas você abaixando, você vê, ó, os pés estão todos verdes ainda, a folha bandeira e as folhas todas verdes. E o cacho, se você der uma olhada aqui, ó, você vai ver, ó, que não tem nenhum grão, ó. É tudo seco. Ó, não tem nada, tudo verde seco. Então esse é o sintoma. O cacho secou e as folhas estão verdes ainda. Como nós vimos então, né, professor, essa é uma doença que pode provocar muitas perdas realmente. Sim, os relatos da pesquisa mostram que tem perdas de 10% a 100%. No caso do seu Eliseu ali, a gente vê que a perda é muito grande, né? E é uma doença que ela é muito característica, dá um espalmamento, deixa as aristas esbranquiçadas, né? A espinha fica esbranquiçada, então ela reaça muito. O que você tem que fazer é uma avaliação na área que foi atacada para ver qual a porcentagem desse índice de ataque e qual vai ser a perda do produtor. E lá no Show Rural, o Eliseu conversou com o Luiz, que é pesquisador da Embrapa, e orientou o agricultor sobre o que fazer, principalmente para prevenir a brusone. Olha só. Na verdade, a brusone é uma doença que ela vai ocorrer quando as condições de clima que envolve umidade, né? Chuva na fase de florescimento e as temperaturas que aqui sempre estão ideal para ela se desenvolver. Então ela é muito agressiva, né? Quando a cultura se encontra nessa fase de florescimento e ela pode se instalar nessa fase, ela vai causar realmente um prejuízo muito grande. Então assim, tem algumas medidas que o agricultor pode tomar,
como eu diria assim, primeiro é tentar também não plantar a cultura numa época só. É importante ele fazer dentro da propriedade, criar várias alternativas, não plantar só uma variedade, plantar variedades de ciclo médio, de ciclo precoce e tentar fazer também alguns manejos, né? Então, se ele sabe que o clima está favorável para ocorrer chuva, quando a cultura está nessa fase de florescimento, estando nessa fase reprodutiva, é ele fazer algumas práticas de uso de fungicidas que podem, né, ajudar a minimizar esse problema. É importante ele fazer isso usando o alvo, que é a espiga, né, fazer essa aplicação de modo que o produto possa entrar dentro dessa parte aqui, onde essa doença se desenvolve, e fazer isso com um volume de cauda bastante significativa, né? No mínimo seria bom trabalhar em torno de 150 litros de cauda por hectare. E usar bicos, né, que podem utilizar o alvo, atingir o alvo, fazendo aplicações, né, tipo bico duplo leque, que jogue tanto para frente como para trás, né? E usar produtos químicos, de modo geral, a grande maioria dos produtos são eficientes para controle do fungo. O problema é atingir o fungo, né? Então esse é o desafio do produtor. A tecnologia de aplicação vai fazer a diferença, Exato. O modo como o produtor vai aplicar, no sentido de tempo mesmo, né? Qual vai ser o ciclo que o trigo vai estar. E eu queria que o senhor me mostrasse a doença, na espiga em si, o que essa doença faz? O que acontece? Então, essa doença, ela praticamente, ela faz uma perda que pode chegar, quando ela entra cedo, a 100%. Então o produtor vai perder realmente a lavoura. Se essa doença entra mais tarde, tipo assim, ela atinge a espiga já um pouco mais evoluída, ela pode fazer uma perda parcial, né? Ou pode até também os grãos não ser tão danificados. Então eles podem ser, você pode até ainda ter uma perda menor. Então é muito importante o produtor tentar fazer essa forma, dessa doença, se ele vai aplicar um fungicida, fazer ele de forma um pouquinho mais preventiva. Não deixar essa doença se instalar na lavoura, porque daí ele não vai mais ter controle quase. Então é isso que ele tem que fazer. Então é uma doença muito violenta, né, que realmente causa um estrago muito grande, e ela é muito parecida, né, com a giberela que ocorre nas regiões frias, que também causa um dano muito semelhante. Inclusive a giberela é um pouco mais complicada do ponto de vista de produzir grão, que vão ter problema de micotoxinas depois, né? Então é muito importante fazer controle disso, para que o produto que vai entrar no mercado depois não seja contaminado, tanto para uso animal como humano, para que esteja com níveis muito baixos dessas micotoxinas, que são altamente prejudiciais para a saúde, tanto animal como para a saúde humana. Professor Celso, a saída então é prevenir, né? É correto, a saída é prevenir, porque depois que atacou, surgiu a doença, ela é realmente devastadora, não se recupera mais a espiga, né? E o que o Luiz falou, né? Os manejos adequados, a época de plantio adequado, e não existe variedade resistente, existe variedades tolerantes. E o momento da aplicação do fungicida também é importante. Portanto, eu aconselho o seguinte: o agricultor procurar o técnico da região, acompanhar a lavoura, monitorar essa lavoura para fazer as aplicações no momento certo, uma prevenção, porque uma vez que ela se instala, realmente o prejuízo vem. Isso aí. O assunto agora é nutrição animal. O IDR desenvolveu uma cultivar de aveia que tem apresentado bons resultados. Ela é rica em proteína, cresce rápido e pode ser uma alternativa para a integração lavoura-pecuária. Eu e o professor Celso conversamos com o Elir, que é do IDR. Acompanhe. E agora nós estamos aqui na área do IDR Paraná para conversar com o seu Elir de Oliveira, pesquisador, que vai falar um pouco para a gente sobre a aveia com foco no pastejo animal, né? Seja bem-vindo, seu Elir. O prazer é todo meu, uma satisfação muito grande conversar com vocês, com os produtores que estão nos ouvindo, nos assistindo. Isso é ótimo. Muito bem. Eu e o professor Celso já trocamos uma ideia com o senhor aqui nos bastidores, né? Mas as aveias têm sido uma ótima opção, principalmente para a alimentação do gado bovino, do gado leiteiro, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre as principais cultivares que a gente tem aqui, que a gente pode mostrar hoje para quem está acompanhando em casa. Então, isso é importante ressaltar que nós temos 3 cultivares de aveia, que muitas vezes o produtor acha que a aveia é tudo igual, né? Elas são bastante diferentes entre si, entre as cultivares. O exemplo, o Iapar 61, que é uma aveia preta de ciclo longo, excelente para pastejo, faz 25 anos que ela foi lançada já, ou um pouco mais.
ela já está em vários países, como Estados Unidos, na França, na Itália, e continua sendo um material espetacular para todo o sul do Brasil. Aí, como é um material de ciclo longo, nós temos uma aveia branca de ciclo longo, que é a aveia suprema, que é um material que tem uma excelente palatabilidade, tanto para gado de leite como para gado de corte. É um material de porte prostrado, isso facilita muito para o produtor para não errar no manejo. Que não basta escolher a melhor cultivar, adubar bem, mas tem que acertar o manejo, né? Não deixar o gado abaixar demais, né? Porque o rebrote dela fica com dificuldade. E essa aveia, a suprema, deixa eu tirar uma planta aqui, então ela tem mais raiz do que as outras aveias, né? Do que a Iapar 61, do que a esmeralda. A raiz dela chega a 2 metros de profundidade e o ponto de crescimento dela está mais próximo do solo. Então isso quer dizer que o produtor, o pecuarista, pode deixar o gado abaixar um pouco mais no pastejo, que vai nascer novos perfilhos e esse perfilho que o gado decapitou, ele volta a crescer e volta a produzir folha. Ao passo que se eu pegar o material de porte erecto, né, que ele cresce rápido, como a Iapar 61, como a esmeralda, então o ponto de crescimento ele vai crescendo como o perfilho cresce também. Então se o gado decapitar aquele ponto de crescimento, esse perfilho morre. E tem casos de a planta toda morrer, porque o produtor deixou o gado pastejar de forma muito agressiva, né? Então esse material, a Suprema, tem essa vantagem também, dela ter uma relação folha de 15:1, a relação como folha, né? 15:1. Se você pegar, por exemplo, a 61, que é um excelente material, 4:1. Então ela tem 3 vezes mais. Uma vantagem muito grande. Muito grande a vantagem, porque isso aqui dá a palatabilidade e também o teor de proteína, né? Embora o como dela seja bastante tenro, o gado aprecia normalmente, né? Então ela tem um teor de proteína superior e a palatabilidade também é superior. Se nós tivermos um piquete sem divisão, com vários cultivares, o gado vai comer primeiro o azevém, né? Depois a aveia branca, no caso aqui é a suprema, depois que ele vai comer uma aveia preta, no caso a 61. Ou seja, vai ser seletivo então, não? Ele é seletivo. Não sei por quê. Eu já fiz suco de aveia sem agrotóxico, né, sem aplicar nada, eu não vi diferença entre as cultivares. Mas o gado sabe a diferença. É então, a palatabilidade. Palatabilidade. Então tem que ouvir, sentir o que o gado gosta para poder melhorar o rendimento zootécnico. Tem uma outra vantagem, que é a raiz, né? Exatamente. Muito bem lembrado, porque nós que temos no Paraná solos com teor de argila bastante alto, né? Praticamente em todo o Paraná, e no sistema de pastejo, integração lavoura e pecuária, onde você planta soja, planta milho após o pastoreio de inverno, essas raízes aqui, ela promove um desadensamento do solo, né? Eu não diria nem descompactar, mas vai desadensar o solo. Ela chega a 2 metros de profundidade, vai ciclar nutrientes também, né? Então vai aumentar a produtividade da soja. Então tudo isso aí é a sustentabilidade do sistema de integração lavoura e pecuária. Então são vantagens importantes. Se eu pegar aqui o material aqui, ele tem um perfilamento muito grande. Então esse material ele foi dado... Então qualquer material, aqui sem corte e aqui foi dado 3 cortes. Então você vê que está quase igual. Então a capacidade de crescimento, a capacidade de rebrota dela é muito grande. Então essa é uma das características positivas para a nossa pecuária. Então ela cresce muito rapidamente. Muito rápido. O gado estava ali na pastagem e logo em seguida ela já vai conseguir se desenvolver novamente. É possível, ela bem manejada ou bem adubada, as condições climáticas favoráveis, com 18 dias você retornar naquele piquete, que já está pronta. Essa pergunta é importante. O tempo que ele pode retornar ao piquete, que ela já está apta a ser... 18 dias em média? 18 dias, às vezes até 15 dias. Em condições ideais mesmo, até 15 dias. Mas 18 a 21 dias seria normal. Quem usa piquete rodado. Mas isso está relacionado porque ela tem um ponto de crescimento mais baixo, então você tem uma parte mais... Ela tem um ponto de crescimento mais baixo. Permite a pastagem mais cedo. Pastagem, ela rebrota mais rápido. Não que o primeiro pastejo vai ser antecipado, mas após o primeiro pastejo, ela permite o segundo pastejo de forma rápida. Então 15 a 21 dias seria o prazo. Por quê? Esse perfil que o gado decapitou, ele tem um tecido de ponto de crescimento
Ele tem muita energia, multiplicação de célula, que promove o crescimento e sair novas folhas rapidamente. Essa é a diferença, então, das outras, praticamente, que estão aqui. Hoje As virtudes dela. É. E uma outra questão importante também, que esse material aqui, ele se adapta para plantar em março. Regiões mais frias, como Guarapuava, ou se for um inverno mais frio, é possível plantar em março. Porque nós temos um vazio forrageiro, quando começa a cair a temperatura, em abril, né, as passagens tropicais, tifto, os capim também não produz, porque ele paralisa. Então a aveia, se plantar mais cedo, então você elimina aquele vácuo, né, aquele vazio forrageiro que geralmente ocorre tanto para gado de leite como para gado de corte. Mas um outro fator importante é em relação a nematóides também. Gostaria que você conversasse a respeito de nematóides, aveia em relação a nematóides. É pouco Então, multiplicador, é isso? Exatamente. Então, no caso do nematóide, o pior nematóide tem várias espécies, né? O meloidóide incógnita, o javânica, mas o que está aumentando muito no Brasil todo é o Pratylenchus brachyurus, inclusive aqui na região nossa, aqui na região oeste. Muitas vezes a população dele está tão baixa que o produtor não percebe a presença dele. Só que se ele aumentar mais a população, ele começa a causar dano econômico. Eu, aqui no show rural mesmo, já vi o produtor que veio falar comigo, tem talhão lá que eu não planto mais soja, porque ela é totalmente destruída por nematóide, e é o Pratylenchus. Então nós temos que alertar isso daí. E a aveia preta, ela tem as virtudes dela, no caso do manejo, do plantio direto, mesmo integração lavoura e pecuária, eu vou plantar soja, milho, então a aveia preta é importante que ela diminui a população de nematóide. O mesmo eu já não diria para a aveia branca, forrageira. Certo. Então, se for para mim... Existe uma diferenciação entre o tipo de aveia. Exatamente. Então, todas elas têm virtude. Então, o planejamento da propriedade, a escolha do cultivar é fundamental discutir com a ciência técnica. E conhecer a cultivar que você vai plantar. Conhecer o cultivar, Conhecer o que tem no solo para poder o que resolver. tem no solo. E são materiais, todos os materiais top, né? E cada um tem a sua virtude. Sim. Então, no caso seu Eli, essa é uma aveia branca, mas que tem baixa multiplicação desses nematóides, e a preta seria a mais indicada nesse caso. Exatamente, ela tem uma multiplicação baixa, mas multiplica. E a preta já é quase, não tem um fator de reprodução alto, é quase zero. Certo. Então eu não aumento a população de nematóide. Uhum. Então eu manejo o nematóide no inverno e diminuo a população dele para não afetar a soja. Então o produtor vai ter que ter uma estratégia para planejar isso. Exatamente, por isso que é importante consultar a ciência técnica. E se tiver dúvida de manchas de solo, que não está indo bem, que a pessoa pode achar que é acidez do solo, muitas vezes é nematóide. Então, por isso que é importante lançar mão de laboratórios, né, especializado em nematologia, para identificar tá lá no qual campo. nematóide que Mas está presente. Eu vejo, por exemplo, que o senhor é entusiasmado, né, com a aveia, é fanático pela aveia, né? Mas está relacionado à instituição, Antigo Iapar, agora IDR, né? Fala um pouquinho dessa história aí, porque vocês é que estão dominando aqui na aveia, né? Não, exatamente. Nós participamos da Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Aveia, que é Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo também participa, né? E lá estão todos os materiais disponíveis que nós avaliamos. Eles avaliam nossos materiais em outros estados e nós avaliamos o deles aqui. E o Iapar, agora IDR, sempre liderou os cultivares de aveia, né? Que nós temos também as aveias graníferas, que é o caso da Afrodite, é o caso da Artemis, né? Artemis é um material espetacular, recente a ferrugem até o momento, que nós utilizamos utilizado não só para alimentação humana, mas nós utilizamos para alimentação animal, que ela tem o dobro de proteína do milho. Por exemplo, a Afrodite ela não multiplica o nematóide javânica incógnita, então ela também faz parte do manejo, né? E é um material que produz aí 5 a 6 mil quilos por hectare, que o produtor pode usar como suplementação. Aqui, depois das recomendações nossas em dias de campo, palestra, tem produtor que não está fazendo silagem de milho mais, ele está plantando aveia, guarda em bag para fazer a suplementação diariamente, né, de acordo com o balanceamento, usando a aveia até no lugar do milho. Quer dizer, todo esse avanço então, que tem de aveia no Paraná é graças ao IDR, o Antigo Iapar, que liderou essa pesquisa aqui na nossa região, no estado do Paraná. Nós temos um histórico muito valioso com relação às aveias, né, tanto as forrageiras quanto as graníferas, né? Mas tem outros cultivares de outras instituições também que estão presentes, né? Então eu diria que a pesquisa de aveia no Brasil, ela é muito profícua, muito eficaz, né?
não só o IAPAR, mas hoje tem a Universidade de Porto universidades, Alegre, sim. né? Várias empresas particulares também. Então o produtor tem que conhecer. Isso é a importância de um evento como o Show Rural, Dias de Campo, né? Para conhecer os materiais. Mostrar que tem uma alternativa de inverno, né? E a aveia vem encaixar certinho nesse momento. Até para rotação com trigo. Sim. E nós não podemos plantar trigo todo ano. Então tem que ter uma rotação. Para rotacionar. Isso, exatamente, até para melhorar a produtividade do trigo. Certo. Sueli, muito obrigada pela participação com a gente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Como nós percebemos, o Elir é realmente um admirador do cultivo de aveia, né? Ele é um apaixonado. E é uma felicidade para nós termos um pesquisador na nossa região, né? Apaixonado como ele. Com certeza. E ainda lá no espaço do IDR foram divulgadas informações também sobre o triticale. O Reinaldo e o professor Celso conversaram com o Clever sobre uma nova cultivar, a goitacá, que pode ser uma opção para a rotação de culturas. Aqui no Show Rural de Inverno as pesquisas estão cada vez maiores. Aqui na estação do IDR, por exemplo, tem um pré-lançamento de triticale. Para conversar sobre esse assunto, também estamos aqui com o professor Celso. Tudo bem, Celso? Tudo bem, bom dia a todos. Estamos recebendo também o pesquisador do IDR Paraná, o Clever Antunes. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos. Para falar um pouquinho sobre esse pré-lançamento de triticale, quais são as principais características? Bom, o triticale ele é uma cultura que ela foi desenvolvida pelo homem, né? Ela não existia na natureza e essa cultura ela foi desenvolvida no intuito de reunir características do trigo e do centeio, que é basicamente a rusticidade do centeio e a produtividade e a qualidade de grão do trigo. E em parte a gente obteve bastante sucesso nesse sentido. Para a gente falar especificamente sobre essa cultivar, qual que é a principal diferença em relação às outras? Bom, a IPR Goitacá, né, que é um pré-lançamento nosso, é um material de alto rendimento. É um material que a gente já avalia em redes de ensaios há 4 anos, em diferentes regiões do estado do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina. E em todas essas regiões essa cultivar superou a testemunha em pelo menos 4%. A média de rendimento dela é superior às nossas testemunhas em 6 sacas, ou seja, 300 quilos a mais, que muitas vezes representa a lucratividade do produtor. Além dessa alta produtividade, também tem a questão do acamamento, né? Isso, ele é um material que, embora de porte alto, né, quando comparado aos trigos, ele tem uma ótima resistência ao acamamento. Isso é importante para aquele agricultor que às vezes tem um solo mais fértil ou que quer investir um pouco mais em adubação, né, e explorar todo o potencial genético da cultura. Qual que é a previsão de lançamento dessa cultivar? Bom, a cultivar, então, atualmente ela está na fase de multiplicação da semente genética, né? E a ideia é que no ano que vem ela já esteja junto aos produtores, né, conveniados, para na safra 2025 estar junto aos produtores rurais. Professor Celso, da forma mais técnica, qual seria a principal informação, dúvida? Ele disse que é um material rústico, né, Clever? Vamos dizer assim, então isso reduziria o custo de produção do agricultor? Exatamente. O triticale, as cultivares de triticale em si, elas são materiais que têm maior resistência à ferrugem da folha, a manchas foliares e são totalmente resistentes ao ídio. O ídio é uma doença que, principalmente aqui no oeste do Paraná, ela tem ocorrido cada vez mais cedo, né? Exigindo aplicações de fungicida bem, talvez esteja na fase ali de perfilhamento, e isso acaba sendo um custo a mais para o agricultor. E o triticale ele é resistente a essa doença, então é uma aplicação já a menos, como eu falei, também com boa resistência às ferrugens e manchas, exigindo basicamente que o agricultor faça o manejo de plantas daninhas, né, de pragas, né, de pulgões, porque o triticale ele é sensível às viroses, né, então precisa fazer esse manejo. Mas em relação a doenças fúngicas de folha, ele é basicamente resistente. Então isso já representa uma economia bem grande e a gente tem indicado o triticale exatamente para aquele agricultor que às vezes não quer fazer um plantio de trigo, que exige um manejo mais tecnificado, né? E, porém, ele também não quer deixar a área em pousio. Então é uma cultura rústica, que vai ter uma oportunidade de agregar valor, já que tem um grão que pode substituir muito bem o milho, né? E a um custo mais baixo, porque a gente sabe que a safra de inverno é uma cultura, é um período de risco, né? São culturas de risco. Correto. Mas a gente percebe o seguinte, você tem aqui as culturas commodities tradicionais, aí você entra com uma cultura diferenciada.
isso teria que ter uma segregação de recebimento. Talvez o recebimento seria um gargalo nesse processo. Exato. Depois eu quero fazer uma outra pergunta complementando esta. O recebimento, né, a gente sabe que o Brasil ele é deficitário, né, em estrutura de armazenamento. Basta ver aí o que a gente tem passado, né, recentemente com as nossas super safras de soja, de milho, né, falta silos de armazenagem. Então, quando você trabalha com uma cultura que foge desse binômio aí, soja, milho, a gente tem essa dificuldade realmente. Então, o ideal é que o agricultor, quando ele for pensar em produzir o triticale, que ele já saiba, né, para quem ele vai entregar, seja através de contratos, né, antecipados, ou aquele agricultor que às vezes já vai usar o triticale para uso em sua própria propriedade, para alimentação de animais, né. Então, ter essa previsibilidade é interessante para não incorrer nessa questão. Às vezes ele produziu e depois não tem aonde guardar ou para quem entregar. Ou seja, a rentabilidade dele é um pouco diferente então do trigo. Então, o ideal é que o agricultor faça um pré-contrato para ele poder ter a garantia da entrega. Exatamente. O trigo, a gente sabe, né, é uma commodity, né? O Brasil ele importa ainda uma grande parte do que é consumido, né? Então não dá para a gente comparar a liquidez, por exemplo, do triticale com o trigo. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado de saber exatamente, né, para quem que a gente vai entregar, de ter essa informação prévia aí para quem vai ser entregue o grão. Você falou de uma particularidade que você pode fazer silagem, mas qual a diferença do grão para a indústria com o trigo? Bom, o triticale, o grão dele, a gente fala que a farinha produzida a partir de triticale são para produtos de baixa fermentação, ou seja, massa para quibe, para bolo, biscoito, né, aqueles wafers, a farinha do triticale se adequa muito bem a esse propósito, né. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, um pão francês com farinha de triticale, porque a massa dele é de glúten fraco, que a gente fala, ela não vai expandir. Certo. Então a gente fala que é uma farinha destinada para produtos de baixa fermentação. Porém, ele é muito utilizado também para fazer blends com a farinha do trigo. Então, em anos que se tem a força de glúten muito alta nos trigos, os moinhos usam a farinha do triticale para fazer aquele equilíbrio para as suas farinhas. Certo. E qual que é a evolução da área plantada no Paraná ou no Brasil, que você que é o pesquisador dessa área? Exato. No início, na verdade, dos anos 2000, a área no Brasil ela chegava a 100 mil hectares. Era uma área considerável. Com o advento, né, com o avanço do milho de segunda safra, principalmente aqui no norte do Paraná, São Paulo, o triticale acabou perdendo muita área para o milho, né? E aí nas últimas 3 safras que a gente teve esse déficit aí de milho, né, de preços altos, então o triticale ele voltou a ganhar relevância, a área cresceu nesses últimos anos, atualmente é um pouco mais de 20 mil hectares, com tendência de crescimento. Então isso é interessante, né? Até porque o agricultor ele teve algumas frustrações no milho em relação à cigarrinha, né? Que passou a ser um problema. E a gente então tem difundido o triticale como uma opção de diversificação. A gente quer sair um pouco dessa questão aí de ficar dependente apenas do milho, né? Quer dizer, você não vai substituir o trigo, mas seria uma complementação, uma diversificação que o agricultor teria a opção de inverno. Exatamente, uma diversificação é uma cultura mais barata quando comparada ao trigo, né? E para aquele agricultor exatamente que não quer investir como investe no que o trigo exige, né? Exige um manejo bem feito. A ideia nunca é substituir, a gente ainda é deficitário em trigo, né? Não faz sentido a gente pensar em substituir o trigo, na verdade a gente tem que plantar mais, incentivar essa cultura. É um complemento. Exatamente, porém o triticale ele é uma cultura alternativa, uma cultura que a gente pode usar para diversificar o sistema e que vai muito bem nessa questão de alimentação animal, em substituição ao milho. Cleverson, para a gente concluir então, quais são os principais pontos, benefícios para o produtor com essa nova cultivar? Bom, a potencial produtivo, aqui a gente está falando de um material com média de produtividade de 5,5 toneladas por hectare. Muito bom. Aqui em Santa Teresa do Oeste, na nossa estação experimental, a média dos últimos 3 anos desse material ficou sempre acima de 6 mil quilos por hectare. Espetacular. Então é um material realmente de alta caixa produtiva. E a questão de sanidade, é um material com a sanidade foliar muito boa, com resistência à bacteriose, com boa resistência à ferrugem, às manchas foliares, resistência ao oídio e que também, quando comparado às nossas cultivares mais antigas, já tem maior tolerância à germinação na espiga e mesmo maior resistência às doenças de espiga, como a brusone.
embora a gente não tenha nenhuma cultivar, isso mesmo no trigo, tá pessoal, a gente não tem resistência à brusone, mas a gente tem níveis de tolerância. Então essa já é uma cultivar com maior tolerância a essa doença que é bastante destrutiva. Clever, é o seguinte, melhoramento genético é longo prazo, longo tempo. E mais misturando duas espécies, né? É mais difícil ainda, né? Exatamente. Como é que você vê essa pesquisa do... Exatamente. Bom, especificamente do IPR Goitacá, esse foi o cruzamento inicial do material, foi feito lá no ano 2010, ou seja, são 13 anos de trabalho para desenvolver uma cultivar. E outra coisa interessante em relação ao IPR Goitacá, que embora o IDR Paraná, através do antigo IAPA, tenha bastante tradição, né, no lançamento de cultivares de triticale, até então todas as nossas cultivares eram introduções do CIMMYT, que é um centro internacional de pesquisa, né, sediado lá no México, e que vinham linhagens já prontas para cá, e aqui os pesquisadores faziam seleção de materiais que eram adaptados à nossa região. E a partir de uns 10, 15 anos para cá, o CIMMYT reduziu bastante esse intercâmbio de material genético. Então, nós iniciamos o programa de melhoramento lá no início dos anos 2000 e hoje a IPR Goitacá será a primeira cultivar proveniente de um programa de melhoramento conduzido aqui por nós. É o primeiro lançamento nacional. Isso. Na verdade, a Embrapa, né, já tem Sim. materiais desenvolvidos internamente, mas do IDR Paraná será do o IDR. primeiro. Será a primeira a cultivar com todo o ciclo de desenvolvimento desenvolvido para as nossas condições ambientais, o que é bastante interessante e talvez explique essa superioridade produtiva do material. Correto. Clever, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando aqui um pouco da pesquisa, né, desenvolvida pelo IDR Paraná e desejo um ótimo evento a todos. Seu Celso, obrigado. A gente volta com mais informações aqui na estação do IDR, trazendo mais pesquisas sobre a cultura de inverno. Professor Celso, então nós acompanhamos aí as informações que o Clever trouxe e o triticale pode trazer um bom retorno financeiro para o produtor? Com certeza, né? Nas opções de inverno é uma opção a mais de manejo do agricultor, né, Antonella? Veja bem, triticale o que é? Trigo com centeio. Então você tem a rusticidade do centeio com a qualidade do trigo. Você tem a parte da parte de farinha, que pode ser adicionada à farinha normal do trigo, né? Mas também tem a parte de silagem que pode ser feita, né? Resultados ali em Castro, né, demonstram que 1 quilo de silagem do centeio retorna 1,4, 1,6 de quilo de leite. Então, você tem a opção de produzir grãos para fazer farinha, você tem a produção de fazer silagem. Então, é mais uma opção para o agricultor na sua rotação de inverno, né? Vamos ver agora mais um lançamento, dessa vez de trigo. A Embrapa apresentou no Show Rural uma cultivar de ciclo curto e que é resistente ao acamamento. E agora nós estamos aqui na área da Embrapa para mostrar algumas cultivares que são lançamentos, né? Uma delas tem grande produtividade e é um trigo melhorador. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Rogério de Sá, que é pesquisador. Seja muito bem-vindo, já participou conosco outras vezes também. Obrigado. Bom, esse ano nós trouxemos para essa edição de 2023 do Show Rural de Inverno a BRS Coleiro. A BRS Coleiro é um trigo melhorador, né, com relação à qualidade, que significa dizer que ela tem uma alta força de glúten, né? É um trigo com bastante liquidez do ponto de vista de qualidade, porque é bastante demandado pelos moinhos, porque serve para fazer exatamente isso, né? Ele é melhorador, ele melhora trigos de qualidade às vezes um pouco inferior. Com relação a cultivo, né? Então, produtividade, ele se destacou muito pela sua adaptabilidade, ele produziu bem em várias regiões tritícolas, né? Aqui no Paraná nos dividimos em 3 regiões tritícolas e ele teve um bom desempenho nas 3 regiões. Então a gente considera uma cultivar muito adaptada a diferentes condições, né? E em termos de produtividade, ele teve entre os melhores materiais em todas as regiões onde a gente avaliou. Aqui na região oeste, por exemplo, ele ficou em primeiro lugar. Ele obteve produtividades nos últimos ensaios aí acima de 5.000 quilos por hectare, Olha só. Que é um potencial muito bom. Muito acima da média do Paraná, inclusive. Da média, isso. Com relação a doenças, né, ele tem uma tolerância muito boa às doenças de folha, né, principalmente oídio e manchas foliares, então um material que tem um bom desempenho também com relação a doenças.
né? Com relação à giberela, ele tem uma tolerância boa para giberela também, tá? Tem uma moderada resistência também ao acamamento, né? Pode ser feito uso do redutor de crescimento sem problema, ele não apresenta nenhum tipo de fitotoxidez. É um material muito estável com relação tanto à produção quanto à qualidade também. Essa qualidade melhorador também ele apresenta sempre em várias regiões, sem haver muita variação com relação à qualidade. O que você... Hoje a região aqui é uma região altamente produtora de trigo, né? Como que você está vendo esse lançamento para a nossa região? Então, as possibilidades dele avançar em multiplicação de sementes? A gente acredita que ele tem um potencial muito bom para cá, principalmente se a gente olhar o que o produtor mais olha, que é a questão de produtividade. Né? Como ele foi campeão, vamos dizer assim, nos ensaios, né? Teve os melhores resultados de produtividade, a gente acredita que a gente está apostando bastante nessa cultivar aqui para a região oeste do Paraná. Né? A questão da sanidade eu acho que também contribui bastante, né? Seria um ponto positivo também. A Embrapa sempre se preocupa muito com essa questão de sanidade, né? E essa adaptabilidade que a gente falou, quer dizer, de várias regiões, né? Então isso permite também que a gente acredite que esse material possa ser ampliado o seu cultivo aí para todo o Paraná também. A gente conhece muito, eu conheço muito bem o Bassoi, que é o pesquisador, e ele trabalha muito sobre germinação na espiga. Como é o coleiro em relação à germinação na espiga? Ele tem uma boa tolerância também à germinação na espiga, né? É um material que a gente faz os ensaios, a gente tem um simulador de chuva, onde a gente faz o Bassoi conduz esses ensaios lá e a gente consegue fazer uma avaliação bem precisa dos materiais com relação à germinação. Então ele teve um bom resultado também com relação a esse aspecto. Você falou alguma coisa de redutor do crescimento. Você poderia explicar para nós qual é a função do redutor de crescimento no trigo especial e por que ele precisa de um redutor ou não precisa? Normalmente o redutor de crescimento ele é utilizado para para reduzir um pouco o porte da planta. Né? Isso reduz também a tendência de acamamento de algumas cultivares, né? O coleiro é um trigo com média tolerância a acamamento, né? Não é dos materiais mais resistentes, mas também não é tão suscetível. E ele pode ser usado o redutor do crescimento. O redutor do crescimento, existem as empresas que fabricam e comercializam, mas a gente testa todos os materiais porque existem algumas cultivares que apresentam fitotoxidez com relação à dose cheia do... Então a gente faz o teste para poder depois posicionar para o produtor e falar, pode usar o redutor em dose cheia que não tem problema. Por isso, alguns produtores que gostam muito de utilizar sempre, que acreditam que melhora um pouco o aspecto da planta, a arquitetura da planta. Você melhorando a arquitetura, você melhora a distribuição também dos nutrientes para a formação do grão e uma produtividade maior. Exatamente. Você acredita que esse redutor de crescimento promove uma produtividade maior nele ou você está somente segurando aí a parte de acamamento? Eu não teria esses resultados para poder afirmar com precisão se o redutor promove algum ganho de produtividade. Acho que nessa questão onde ele reduz o acamamento, com uma cultivar mais sensível, aí sim, né? Porque eu evito que aconteça o acamamento que pode reduzir a produtividade. Mas não é obrigatório usar o redutor, dependendo da época que você planta, você vai manter um porte normal. A gente tem recomendado para essa cultivar de 300 a 350 plantas por metro quadrado, o que deve dar na linha aí em torno de 50 a 60 plantas nascidas por metro, considerando espaçamento a 17 centímetros. Como que é o ciclo dele? Ele é ciclo médio, né? A gente classificou como ciclo médio, mas ele é um ciclo médio, vamos dizer, quase tendendo para um precoce, porque ele estaria entre 115 e 120 dias aí de ciclo, dependendo um pouco da região, dependendo um pouco do ano também, né? A gente sabe que pode ter variações aí em função do ano. Ele tem uma espiga bonita, como que é a doença da espiga dele? Ele tem uma tolerância para giberela, tem uma boa tolerância para giberela e brusone ele é sensível. Ele tem sensibilidade a brusone, são poucos materiais que existem no mercado hoje aí com tolerância a brusone. Eu vou aproveitar para já perguntar para o Rogério sobre essa questão do aumento de produtividade na mesma área. Né? Nós estamos vendo aqui um exemplo que é o coleiro, que tem aí quase 5.000 quilos hectare, e isso é muito interessante da gente ver. Isso é fantástico. Né? Fantástico. Essa é uma situação que está sendo apresentada já, essa é a 4ª edição do Show Rural de Inverno, e a Embrapa vem estudando cada vez mais maior produtividade na mesma área. O coleiro é um exemplo prático disso, né? Vamos dizer, o melhoramento, né? O professor Celso citou o Dr. Bassoi, que é o melhorista que desenvolveu essas cultivares. O melhoramento trabalha sempre nessa ideia, né? De tentar trazer
todo ano, para cada lançamento, um ganho de produtividade, um ganho de sanidade com relação a doenças, enfim, características agronômicas que podem ajudar o produtor. Agora, sem dúvida que o ponto, vamos dizer assim, mais importante que o melhoramento sempre busca é ganhos de produtividade, que é isso. E aí, ao longo desses anos, se a gente olhar variedades lá de 20, 30 anos atrás, o que nós já ganhamos em termos de potencial na cultura do trigo é algo realmente bem importante, bem expressivo. Bem expressivo. E agora eu vou perguntar, Rogério, em relação à qualidade da farinha que esse trigo produz, né? Ele é um trigo melhorador e a qualidade ótima para panificação, como está descrito ali na placa. Como é que é a farinha? Qual a qualidade desse trigo? Normalmente, o trigo que tem maior demanda, vamos pensar assim, dentro da indústria moageira, é o trigo tipo pão, classificado como tipo pão, né? Com uma força de glúten suficiente para que possa fazer o pãozinho francês lá crescer e ficar do jeito que a gente gosta. O trigo melhorador, ele tem uma força de glúten maior do que isso, né? Ele não seria adequado exatamente para fazer diretamente o pão francês, mas ele é usado normalmente no moinho para fazer mesclas com outras farinhas que eventualmente tenham uma qualidade um pouquinho inferior, e aí você consegue chegar no ponto ideal, equilibrar e fazer a mescla ideal que o moinho está precisando. Fazendo uma comparação ali, é uma espécie de coringa, assim, é aquela que a gente precisa, que todo moinho quer ter ali um pouco, uma quantidade ali de trigo melhorador, porque ele pode usar isso para chegar naquela qualidade que ele quer para poder fazer o uso na panificação, que é o uso principal dentro da indústria. Né? Muito bem. Então, obrigada, Rogério, pela sua participação aqui com a gente. A Embrapa mais um ano aqui no Show Rural de Inverno, né? E nos próximos a gente se encontra novamente. Tá bom, eu que agradeço. Fique agora com a cotação do mercado agrícola. O valor da saca da soja encerrou a semana em Cascavel em R$ 132,00. A saca do milho, R$ 44,00 e a saca do trigo, R$ 60,00. No próximo bloco, vamos fazer um passeio pelo Show Rural de Inverno e conversar com produtores que foram conferir de perto as novidades do evento. Vamos mostrar também uma variedade de trigo para pastejo. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Estamos de volta. O Show Rural é uma marca de sucesso da Copavel, o evento que desde o início se propôs a disseminar informações e tecnologias para o desenvolvimento do agronegócio, conquistou a confiança dos produtores rurais. O Show Rural de Inverno, que chegou agora à sua 4ª edição, seguiu o mesmo caminho. São 3 dias onde os agricultores têm acesso a todas as novidades sobre a produção de trigo e outras culturas de inverno. A apresentação de pesquisas, novos cultivares e técnicas para melhorar o desempenho das lavouras foram as atrações da 4ª edição do Show Rural de Inverno. Aqui no Parque Tecnológico da Copavel, 20 empresas apresentaram para produtores rurais, técnicos, acadêmicos e profissionais ligados a diferentes segmentos do agronegócio o que há de novidade para o cultivo de culturas da estação. Entre elas, o trigo, aveia, triticale e plantas de cobertura. O seu Benjamin é agricultor em Santa Lúcia. Nesta safra, ele plantou 26 hectares de trigo e, no evento, encontrou informações para melhorar a produção.
A gente vem buscar conhecimento, ele está na área, tem que procurar os eventos que tem sobre semente, variedade, fungicida, o que a gente ocupa lá, né? O que tem de novo, que nem nesse ano nós plantamos trigo, a gente veio buscar variedades de trigo também para o próximo ano, né? Que seja mais resistente à doença, ciclo. É isso que a gente vem buscar para a gente levar para o nosso sítio lá, que a gente vive disso, né? Então tem que se aprimorar para não errar, né? Então é isso que nós estamos buscando aqui. O seu Cláudio é triticultor em Mangueirinha, sudoeste do Paraná, e aproveitou a oportunidade para vir com a família, em busca de conhecimentos sobre fungicidas para a cultura. Vimos ver variedades novas, né? Que o trigo está se destacando na economia nacional, para nós se tornar autossuficiente no mercado nacional, né? E variedades, fungicida, inseticida, tecnologia que está chegando para somar. Já o seu Jairo é de Cascavel e desta vez optou pela aveia para esse período do ano. Ele aproveitou para tirar dúvidas com os técnicos sobre os tratos culturais que podem melhorar a qualidade e a proteção do solo. Eu estava olhando a explicação de um técnico ali, né? Eu achei muito interessante, né? Então é uma possibilidade de a gente, às vezes, ir mudando, né? Mudando a maneira de cobertura da terra, né? Além da presença de especialistas da assistência técnica que auxiliaram individualmente os produtores, as empresas também promoveram palestras e demonstraram 31 variedades de trigo. A produção de trigo no Brasil em 2021, de acordo com a Embrapa, foi de 7.700.000 toneladas. E nesta safra, a expectativa é de que o país colha aproximadamente 10 milhões de toneladas, um avanço significativo em apenas 3 anos. Esse fato só foi possível por conta da evolução da pesquisa e do interesse dos produtores rurais em investir na cultura. O Show Rural de Inverno é o momento que propõe justamente isso. Para o presidente da Copavel, o trigo paranaense tem ganhado destaque a nível nacional. O estado possui a segunda maior produção. Foi a cultura que mais cresceu em produção. E o estado do Paraná é o segundo produtor nacional. Mas o estado do Paraná, junto com os 2 estados do sul, completa a produção de 89% do trigo. E o produtor rural, ele tem muito espaço para crescimento na cultura na mesma área que ele cultiva hoje. Aqui nós temos variedade que está dando uma expectativa de produzir até 6 mil quilos por hectare. E a produtividade média aqui do estado do Paraná é 3,2. E a produtividade dos produtores mais tecnificados aqui do oeste e do sudoeste do Paraná são em torno de 3.800, 4.000 quilos. E agora aqui você tem uma expectativa de elevar essa produção até 6 mil quilos por hectare. O evento mostrou que as novas tecnologias têm mudado as perspectivas do trigo no Brasil. E de hectare em hectare, a cultura vem ampliando a sua participação. Cenário que indica um caminho mais curto para a autossuficiência do trigo no país. A Fundação Meridional apoia as pesquisas da Embrapa há mais de 20 anos, investindo no desenvolvimento de variedades de trigo com foco no aumento da produtividade. Uma delas é a de trigo para pastejo de animais, como gado de corte, leite, ovinos e equinos. Acompanhe. Nós continuamos aqui na área da Embrapa, no Show Rural de Inverno, e eu vou conversar agora com o Luiz Ben, que é consultor da Fundação Meridional, que tem parceria com a Embrapa. E a gente vai falar sobre essa variedade aqui de trigo para pastejo específico, né, Luiz? Seja bem-vindo. Então, o BRS Tarumax é um material que foi desenvolvido pela Embrapa Trigo, Passo Fundo, que é o Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, e é um material que foi destinado exatamente para alimentação animal, para pasto no campo, né? Para fazer os animais pastorear esse material e transformar isso aí numa proteína nobre, que é o leite ou a carne, tá? E esse é um produto que é um cereal de inverno, que a gente já recomenda o plantio a partir de março aqui nessa região. É um trigo de ciclo muito longo, né? Então nessa fase, até chegar ao inverno, ele basicamente só vai vegetar. Então ele vai fazer vários ciclos de pastejo com esse produto, o que vai permitir ele agregar muito valor, né? Com essa forrageira muito interessante. E aí eu sempre tenho que dizer, né? É uma dádiva nossa, brasileira, e que vai ajudar muitos agricultores, principalmente os pequenos e médios produtores, a agregar valor, às vezes numa área pequena, poder fazer, né, ali desenvolver uma atividade que vai
agregar muito valor. É isso aí que é o Bereste Tarumax. E as qualidades que essa variedade apresenta, principalmente estão relacionadas ao enraizamento, à produção dela. Vamos mostrar isso para quem está em casa acompanhando? Então, essa aqui é uma variedade que tem um alto poder de perfilhamento, tem um sistema radicular muito agressivo, no bom sentido, né? Ela forma muitas raízes e essas raízes podem chegar a uma ótima profundidade, chegando até próximo a 1 metro de profundidade. E o que vai ajudar também a melhorar a estrutura do solo, a estrutura física do solo, né? Porque aí vai fazer com que esse solo fique bem arejado. Então ela é uma cultura que, além dela proporcionar benefícios na parte aérea, né, por ser atrativa, ser uma forageira rica em nutrientes, ela também proporciona para o agricultor uma condição muito favorável para o solo dele. Tá? Essa variedade aqui, ela tem um alto poder de perfilhamento, como eu já falei, podendo chegar até a nível de lavoura, até próximo a 18 perfilhos. Tá? Então ela faz com que ela produza basicamente folhas, né? Que são folhas que são mais interessantes do ponto de vista nutritivo, né? E são mais digestíveis, né? E aí o produtor vai se beneficiar em todos os sentidos, com tudo que ele vai fazer dentro da propriedade dele, num modelo de integração lavoura-pecuária vai ser ótimo. Tá? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que esse material ele permite fazer muitos ciclos de pastejo. Tá? Então assim, o produtor planta, quando esse trigo atinge uma altura de aproximadamente 25 centímetros, ele vai fazer a entrada com os animais. Vai deixar esses animais baixar abaixo de 10 centímetros. Isso em média quanto tempo depois, quando ele atingir esses 20 centímetros? O plantio vai depender um pouco das condições climáticas, mas que pode ser entre 30 a 40 dias, né, dependendo da situação. Tá? Depois que ele fizer o primeiro pastejo, ele vai jogar um pouco de nitrogênio, né? A gente fala em torno de 30, 40 pontos de N por hectare, pode ser forma orgânica, pode ser forma química, sendo ureia e tal. E aí vai ser mais rápido, aí vai em torno de 15 a 20 dias ele vai estar em condições de botar os animais de novo. Isso ele vai repetir pelo menos umas 10 vezes. Em situações excepcionais pode chegar até 15 vezes. Então ele entrega um muito bom resultado. Muito bem, eu acho que é interessante a gente destacar, Luiz, essa situação da adubação nitrogenada, né? É importantíssima. Bem, esse é um ponto importante, né? Não importa seja se para trigo, pode ser também para aveia, a adubação nitrogenada associada às condições de chuva ou de irrigação, ela vai proporcionar de 3 a 5 vezes mais massa verde. Entendeu? Então é um investimento que se justifica muito o produtor fazer. Não é, na verdade, um custo, é um investimento que dá muito retorno. Vale muito a pena ele fazer isso. No trigo a gente tem dados assim de que pode chegar até 5 vezes mais de produção de massa verde. Então tem que adubar com nitrogênio. É fundamental para usufruir de fato as vantagens que isso aí tem. Tá aí então o BRS Tarumax aqui com a explicação do Luiz. Fica a dica para os produtores aqui da nossa região investirem nessa cultivar. Então, a gente está incentivando produtores aqui do Paraná e de Santa Catarina a produzirem semente também, porque a gente já tem de tradição isso no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente vai ter semente para ofertar para os produtores aí. Então o produtor que tiver interesse pela cultivar, tem necessidade de pode me procurar. Eu estarei inteiramente à disposição, dando todas as dicas de como que ele deve manejar isso da melhor forma possível. E a gente acha o fornecedor mais adequado para ele comprar a semente. Muito bem, telefone do Luiz na tela então e a gente agradece pela sua participação. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais. Veja agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias. A variação de temperaturas durante o mesmo dia chamou a atenção na região na última semana. E nessa que se inicia hoje, a condição também pode ocorrer. O amanhecer deste domingo foi gelado na grande maioria das cidades do Paraná. E nos próximos dias, aqui no oeste, as temperaturas devem continuar nessa média, entre 10 a 15 graus durante as primeiras horas da manhã. Semana mais gelada em todo o território do estado. Em Cascavel, hoje o dia terá temperaturas que variam dos 9 aos 21 graus, com a presença de sol forte. Amanhã, céu claro sem muitas nuvens. Na terça, a nebulosidade pode se intensificar um pouco. Mesmo assim, não há expectativa de chuva, conforme mostra o CIMEPAR. A mínima nos próximos dias é de 9 e a máxima 25 graus.
Em Mercedes, hoje, dia ensolarado e temperaturas amenas, entre 15 e 21 graus. No restante da semana, não tem previsão de chuvas. Apenas na terça o tempo pode fechar um pouco. Os termômetros em Mercedes nos próximos dias variam de 13 a 25 graus. Já em Nova Aurora, hoje a variação de temperaturas é de 12 até 22 graus. O sol deve brilhar forte e o céu permanece com apenas algumas nuvens. Na terça-feira, a concentração de nuvens se intensifica, mas até o momento não deve haver precipitação. As temperaturas devem se elevar gradativamente e a máxima na cidade pode chegar a 27 graus na quarta-feira. Depois do intervalo, tem dicas de cursos e também os destaques das redes sociais do Agrofag. É já já! Hospital Veterinário Fag, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET Fag é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Professor, o programa está se encaminhando para o final, mas por conta do tempo a gente não vai conseguir mostrar hoje todas as reportagens que nós produzimos lá no Show Rural de Inverno, né? Com certeza, é muita coisa, muita informação e muitos temas ainda a serem apresentados. Isso mesmo. Mas nas próximas semanas nós vamos continuar exibindo aqui no programa mais algumas reportagens feitas lá no Centro Tecnológico da Copavel. E agora vamos conferir como ficaram os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo apresentou queda, R$ 210 em Cascavel. O quilo do suíno, R$ 6,25 e o quilo do frango, R$ 4,10. E você já fez sua inscrição no nosso canal no YouTube? Para encontrar é muito fácil, basta digitar youtube.com/agrofag ou então na própria barra de pesquisa do YouTube mesmo, programa Agrofag, assim, separado como a gente vê aqui na tela. Essa é a nossa página inicial, onde você encontra todos os conteúdos. Professor Celso, no celular, na televisão ou também no computador, você pode assistir o Agrofag. Muito fácil. Isso mesmo. Então, para quem ainda não está inscrito, fica o convite, tem QR Code na tela e a gente convida você a acompanhar os nossos conteúdos. E também os bastidores, se você quiser aí ver com a gente como é a produção, acompanhar também o dia a dia da equipe e, claro, trocar uma ideia com a gente, né? Mande a sua sugestão de conteúdo para a gente abordar aqui no programa. Pode fazer isso no nosso WhatsApp, que é o 4533213970, ou então nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @agrofag, estamos também no TikTok, Facebook e a gente quer que você participe conosco. Vamos agora para as nossas redes sociais acompanhar um pouquinho aí dos eventos e também dos cursos que a gente indica aqui para vocês. A gente começa falando sobre um curso da Embrapa, Manejo do Solo com foco em sistemas integrados de produção. A carga horária é de 10 horas e aí você acompanha toda essa programação do curso direto no site da Embrapa. Temos também fertirrigação, aplicação de fertilizantes e agroquímicos via água de irrigação. São 32 horas a carga horária e o participante terá 30 dias para a conclusão do curso após a inscrição. Mais uma dica que a gente traz aqui para vocês, um curso sobre recomendação precisa de calagem, gessagem e adubação. Esse curso é realizado pelo Luiz Zanão, que é doutor em solos e nutrição de plantas. Então, o Zanão, que também é do IDR Paraná, nos indicou que vai acontecer esse evento no dia 2 de setembro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá no Hotel Maestro. E para quem quiser participar, é só fazer a inscrição, as vagas são limitadas e você pode também acessar ao WhatsApp para tirar suas dúvidas e conversar a respeito desse
curso, né, que ele está realizando. Então, o telefone 459-8414-9975. Uma dica, então, sobre calagem, gessagem e adubação. Outra indicação aqui, dessa vez do Senar, agricultura de precisão na colheita de grãos. A colheita é a parte da produção agrícola que exige um alto nível tecnológico e que você precisa estar preparado, né? Então, nesse curso você vai aprender mais algumas estratégias para, na hora da colheita, mandar muito bem. Então, fica a dica aqui, são 17 horas de carga horária. Tem também cultivo e produção de cana-de-açúcar pelo Senar, 20 horas, e o curso 100% online e gratuito. Esses dois que a gente acabou de mostrar aqui para vocês. Agora vamos para as nossas redes sociais. Olha só essas fotos feitas pela professora Ana Paula, coordenadora do curso de agronomia, junto com os egressos do curso e também com os acadêmicos, né? A Isa também participou desse momento e aí a gente agradece. Eu tenho certeza que o Show Rural de Inverno foi muito produtivo para os egressos e para os acadêmicos também, né? Com certeza, com certeza. Temos também essa imagem que quem mandou pra gente foi a Alice, que é lá de Realeza. O avô dela, que se chama seu Leonel Ribeiro, ele acompanha o Agrofag e ela disse que admira muito o trabalho do avô no campo. Ela quer ser agrônoma e nos mandou essa foto do seu Leonel, né, ali na lida, na propriedade. A gente gosta muito de conhecer quem são os nossos telespectadores e queremos conhecer um dia a propriedade do seu Leonel. Tem uma história muito interessante, é muito emocionante a história dele. Realmente, então daqui uns dias, quem sabe a gente vai para lá, né? Sim, com certeza. Daqui uns dias a gente mostra aqui para vocês no Agrofag. E temos também esse belo registro que foi feito lá na Alfazenda, que fica na linha Bom Princípio, região ali rural de Toledo. A Stephanie, a Alice, a Rô e a Andrea, que são aí responsáveis pelas visitas lá no campo de lavandas, que encanta muitas pessoas da região. Me receberam e receberam toda a equipe que acompanhou lá essa visita muito bem. E temos também o QR Code na tela para você que quer conferir a reportagem que nós já produzimos sobre a Alfazenda. Então, para você conferir os detalhes dessa bela produção que fica aqui pertinho de Cascavel. Temos também a participação da Bernadette Rotava. Olha que flores mais lindas que a Bernadette Rotava daqui de Cascavel mandou pra gente. Lavandas, temos também orquídeas, outras plantinhas, né, suculentas. Tudo isso no jardim da casa dela. Ela acompanha o Agrofag e a gente manda um grande abraço também para Bernadette. Aproveitando bem o espaço, hein? Com certeza, né, no jardim. Otimizou o espaço do jardim com lindas flores. E aí, pra gente encerrar o programa de hoje, essa turminha animada, que antes da gente começar a gravar, vieram pra cá. Barulhenta como nunca, mas muito alegre. Muito alegres. Pessoal do 4º ano lá, do Teotônio Vilela, colégio daqui da região do Canadá, em Cascavel. Um grande abraço para essa turminha do 4º ano, que veio aqui e deixou a gente muito feliz. Muito. Com certeza. Professor, até domingo que vem. Até domingo que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana para vocês. Até mais.